Olá a todos, muito obrigado por este convite ao Instituto Sá Carneiro. Gostava de começar por saudar exatamente o Instituto Sá Carneiro, uma grande casa de pensamento político e filosófico, mas que hoje, pela mão da sua presidente, a professora Graça Carvalho, decide lançar-se não só na filosofia política, mas a avançar para os temas do futuro, para a inovação, para a ciência, para a inteligência artificial, para o empreendedorismo. E é por isso que estou hoje aqui convosco a falar de um tema muito importante, um tema crucial para o nosso futuro, que é o tema da inovação. A inovação é o motor do nosso bem-estar, é aquilo que nós somos e que podemos fazer pela nossa economia para viver melhor. Mas é um tema muitas vezes pouco percebido. E por isso gostava de começar a falar um pouco sobre aquilo que é a inovação. O que é isso da inovação? O que é que nós entendemos por inovação e porque é que ela é tão importante para a nossa economia e para o nosso bem-estar? A inovação é algo de novo e útil. E há muitas coisas que são novas e não são úteis, e há muitas coisas que são úteis e não são novas. A inovação é a capacidade de criar algo que vai mudar as nossas vidas. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma atividade. Essa é a inovação que nós queremos. Mas a inovação tem várias formas, existem vários tipos de inovação. Existe uma inovação que é chamada inovação incremental, que aquilo que faz é tornar um produto existente num produto melhor, ou fazê-lo de uma forma mais eficiente. Mas essa inovação tem uma coisa, ela torna a nossa vida mais fácil, mas de certa forma não cria emprego. Aliás, até pode destruir emprego, porque se eu fizer algo de uma forma mais eficiente, mais rápida, eu posso precisar de menos pessoas para produzir esse produto. A inovação que nós queremos falar hoje convosco é uma inovação diferente. É chamada inovação disruptiva. É uma inovação que cria novos mercados, que cria novos produtos e que por isso cria emprego. Vimos que politicamente ela nunca foi falada. Aliás, foi pela primeira vez, quando tive o gosto de ser comissário europeu, que começámos a falar sobre a necessidade desta inovação disruptiva. E esta inovação disruptiva, para que percebam aí em casa e aqueles que nos estão a ouvir, ela é diferente porquê? Porque é a capacidade de criar algo que não existia antes e que vai criar uma nova necessidade, um novo potencial. Por exemplo, quando passámos daquilo que era o telefone fixo para o telemóvel, nós estávamos a ter inovação disruptiva. Porque isso não existia, porque era a primeira vez que estávamos a criar algo que as pessoas nem sabiam que iam ter falta. Quando passámos dos computadores fixos em cima das nossas secretárias para aquilo que hoje são os tablets. Isso também é uma inovação disruptiva. Criou um novo mercado, criou postos de trabalho, criou uma diferença. E, portanto, essa inovação é a inovação que hoje os políticos tentam agarrar, é a inovação que sabem que os pode ajudar a cumprir as suas promessas. É engraçado porque os políticos durante muitos anos prometeram empregos, mas os políticos não podem criar emprego. Aquilo que cria emprego é exatamente esta inovação disruptiva. Então, deixem-me falar um bocadinho sobre o que é esta inovação disruptiva e quais as medidas de políticas públicas que podemos ter para favorecer esta inovação disruptiva. Porque é esta que nós sabemos, aquela que vai transformar o nosso futuro. A inovação disruptiva tem três características fundamentais e essas características fundamentais são aquelas que fazem com que possamos ou não ter maior crescimento, bem-estar num país. A primeira característica dessa inovação disruptiva tem a ver com o facto de que ela está sempre na interseção entre o mundo físico e o mundo digital.
A segunda característica desta inovação disruptiva é que ela é uma inovação que está sempre na interseção das próprias disciplinas, entre as várias disciplinas. E a terceira característica, que é uma característica que diz muito ao nosso partido político, ao Partido Social Democrata, é que é uma inovação que tem como centralidade a pessoa humana, como dizia Francisco Sá Carneiro. Estávamos exatamente a falar na inovação disruptiva, na importância dessa inovação disruptiva e nas características da inovação disruptiva. O que é que um think tank como o Instituto Sá Carneiro pode fazer como sugestões de políticas públicas à volta desta inovação disruptiva? As três características da inovação disruptiva são que ela está nas interseções entre o mundo físico e o mundo digital, na interseção das próprias disciplinas e, mais do que tudo, é uma inovação onde o centro é a pessoa humana. Está à volta da pessoa, está à volta da inovação e do inovador. E essas são as características que essas políticas públicas devem ter. Portanto, comecemos pela primeira característica da inovação disruptiva. Essa primeira característica é exatamente estar na interseção entre o mundo físico e o mundo digital. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando olhamos para os últimos 20 anos e olhamos para a inovação, ela era algo que era criado pelas empresas e com as empresas e criavam novos produtos num mundo que era, por definição, físico. Hoje, o mundo tornou-se num misto, numa fusão entre um mundo físico e um mundo digital. E esta inovação está exatamente nesse mundo. Reparem o que aconteceu durante esta pandemia. Aquilo que os setores modificaram a maneira como trabalham, a saúde e a educação, onde, por exemplo, as aulas eram dadas sempre com presença física, em que o professor vinha e falava para 300 alunos de uma maneira absolutamente presencial. Hoje vimos uma transformação completa da educação que nunca tínhamos visto nos últimos 50 anos. E essa transformação foi exatamente que a educação passou a estar exatamente entre o mundo físico e o mundo digital. Vimos algumas universidades de relevo, como a Universidade de Cambridge ou a Universidade de Oxford, que vieram dizer que as lectures, as grandes aulas, com 200, 300 alunos, nunca voltarão a ser presenciais. Elas vão ser através da internet, através do meio que estamos a utilizar hoje. Mas, por outro lado, o professor vai ter um papel muito diferente. Ele vai ter um papel de tutor, de acompanhamento, de ajudar o aluno a perceber as verdadeiras questões, de ajudá-lo a resolver os problemas. E é esta inovação que está a acontecer hoje no mundo da educação, que também está a acontecer no mundo da saúde, em que durante muitos anos havia quase uma impossibilidade a um médico de dar uma teleconsulta e que hoje essa teleconsulta veio mudar completamente a maneira como se faz a medicina, permitindo fazer uma triagem daquilo que é os doentes e aquilo que são as doenças, para depois o médico ter mais tempo para exatamente tratar o doente de uma maneira mais pessoal. E, portanto, é interessante que este mundo físico e este mundo digital que se estão a fundir venham criar aqui, de certa forma, uma importância extraordinária daquilo que é a relação humana. Quando não precisarmos, vamos estar a esta distância entre a câmara e a pessoa, entre a câmara de filmar, o online, a internet, mas depois vamos valorizar muito mais a relação humana. E aquilo que é hoje essa inovação é aquilo que nós cada vez vamos mais ver. Vamos ver que os novos produtos, as novas empresas vão estar exatamente nesta interseção entre o mundo físico e digital. Isso tem em termos de políticas públicas, tem aqui um ponto muito importante que gostava de referir. É que as qualificações das pessoas para o futuro vão ter que estar exatamente nesta interseção. Por exemplo, quando nós temos em casa um termostato inteligente com inteligência artificial, nós temos também um sistema mecânico para o aquecimento da casa. Este é o exemplo que dou muitas vezes sobre a empresa Nest, que criou estes novos termostatos. Então, os engenheiros ou os técnicos, eles vão ter que ter uma formação não só no mundo físico, mas também no mundo digital. E aqueles que conseguirem navegar melhor
melhor entre estas duas realidades serão os melhores profissionais. Cá está, as políticas públicas na educação têm que estar também nesta interseção. E isto vai permitir realmente mudar o mundo, porque vamos ter um mundo mais entre estas duas interseções e os produtos vão estar entre os dois. Até esta é a primeira característica que vos queria falar. A segunda característica que vos quero falar sobre a inovação disruptiva é que esta inovação disruptiva é sempre uma inovação que está entre as interseções das disciplinas. Reparem, há 100 anos, um investigador sozinho, numa universidade isolada, num país, podia mudar o mundo. Assim fez Einstein, quando, em 1915, conseguiu sozinho produzir um paper, um artigo científico, que iria mudar todo o nosso mundo, que veio definir a teoria geral da relatividade. Quando eu era comissário, nos últimos anos, tivemos a prova de que aquilo que Einstein dizia era verdade, através da prova das chamadas ondas gravitacionais. Mas havia uma grande diferença, é que Einstein sozinho, há 100 anos, conseguiu, em 1915, provar ele próprio, teorizar sobre este facto. Mas depois, em 2015, foram precisos mais de 1000 cientistas para conseguir provar que Einstein estava certo. E esses cientistas não eram todos físicos, eram matemáticos, eram sociólogos, eram antropólogos, eram pessoas de várias disciplinas. E essa é a beleza desta inovação disruptiva, é que ela é uma inovação que vai estar exatamente entre as várias disciplinas. Há poucos anos, lembro-me do Prémio Nobel, em que tivemos vários prémios Nobel no próprio ano, que nenhum deles teve o Prémio Nobel na disciplina pela qual era formado. Por exemplo, Frances Arnold, uma cientista americana que teve o Prémio Nobel na Química quando a sua formação era em Engenharia Mecânica. Outros, como Tu Youyou, uma chinesa que teve o Prémio Nobel da Medicina, mas não era médica. Ela tinha estudado em poemas antigos, na antiguidade chinesa, uma cura para a malária e foi através da leitura da poesia que ela chega ao Prémio Nobel da Medicina. Uma poesia de 2000 anos que vem transformar o mundo de hoje. E esta inovação disruptiva é exatamente isso, é conseguir estar na interseção das disciplinas e só nessa interseção é que nós conseguimos criar produtos que mudam o mundo e que nos tornam cada vez melhores. Mas falemos agora na terceira característica desta inovação disruptiva. É que a inovação disruptiva, ao contrário de outras, ela tem como centralidade a pessoa humana. Ela tem como centralidade a criatividade da pessoa humana. E é interessante ler os escritos de Francisco Sá Carneiro, em que ele falava exatamente sempre nesta criatividade da pessoa. E falava, como todos sabemos, na pessoa ao centro, a pessoa como o centro de tudo. E é interessante ver que a inovação hoje que funciona é uma inovação que tem exatamente a pessoa ao centro. Quando nós começámos há 20, 30 anos a olhar para a inovação, pensávamos que a inovação era feita pelas empresas que tinham um serviço de inovação, que criavam um novo produto e depois empurravam e vendiam às pessoas. Hoje chegamos à conclusão que as grandes inovações dos últimos 20 anos, muitas delas não foram as empresas, foram as próprias pessoas que conseguiram mudar o mundo através de dar ideias sobre aquilo que eram os produtos que necessitavam. Reparem esta história maravilhosa que me aconteceu em 2015. Um homem, Tal Galsworthy, um homem que teve uma doença terrível chamada o síndrome de Marfan. Ele tinha uma grande dificuldade. Foi ao médico, não conseguia respirar e o médico disse que ele tinha uma deficiência na artéria aorta e que por ter essa deficiência iria eventualmente ter 6 meses de vida e que não tinha cura para tal. Tal Galsworthy decide, sendo engenheiro mecânico, que aquilo que estava a viver não era um problema médico, era um problema de engenharia mecânica. E sozinho, com amigos, também ou eles de outras disciplinas, mas nenhum médico, conseguem criar uma válvula para lhe salvar a vida. Essa válvula que Tal Galsworthy criou veio mudar a vida de mais de 200 pessoas, em que ele conseguiu, através de um produto que ele criou, não sendo médico, ter uma intervenção na área da medicina, mas sempre centrado naquilo que é a pessoa humana, no problema
da pessoa e a pessoa ao centro. Não as empresas ao centro, mas a pessoa ao centro. Esta é a inovação que nos temos que concentrar na vida política. É como é que nós vamos dar incentivos para esta inovação que é disruptiva e que transforma o mundo. E foi por isso que hoje estivemos aqui a falar sobre a inovação. Porque a inovação é aquilo que temos mais importante para o crescimento e o bem-estar das nossas populações. Foi isso que lutei durante os meus anos de Comissário Europeu, com aquilo que fiz, aquilo que criei, o chamado Conselho Europeu da Inovação, em que tive uma grande ajuda da vossa Presidente, a professora Maria Graça Carvalho, que me ajudou durante estes anos a constituir algo em que tivéssemos estas três características, com políticas públicas que entrassem nestas interseções entre o mundo físico e o mundo digital, que fossem encontrar aqueles que são os melhores cientistas, os melhores inovadores, que estão na interseção das ciências, mas sobretudo que a pessoa humana estivesse ao centro, porque aquilo que é importante não é a inovação, mas é o inovador, porque aquilo que é importante somos nós e aquilo que fazemos para viver melhor, para sermos melhores. Foi isso que sempre procurámos, são essas políticas públicas que são o DNA da social-democracia, são essas políticas públicas que hoje mais do que nunca precisamos, que é ter uma reforma profunda do sistema educacional que nos permita navegar nestas interseções, é ter uma reforma profunda daquilo que é a nossa segurança social, que permita ajudar aqueles que mais precisam, que permita garantir o seu futuro, as futuras reformas, as futuras pensões de todos aqueles que se possam sentir incluídos naquilo que é o futuro de Portugal. Francisco Sá Carneiro sempre nos disse, sempre apostou, durante tudo aquilo que foi o seu mandato, aquilo que ele fez como primeiro-ministro desse país e que nos inspirou, em que a educação era o futuro do país, a solidariedade era essencial, mas que a pessoa estaria sempre ao centro daquilo que é a política, daquilo que é o nosso futuro. Muito obrigado pelo vosso convite. Foi um grande gosto estar aqui, neste novo mundo digital, a falar daquela que é a minha paixão, a inovação, e que será, sem dúvida, parte do nosso futuro, parte do futuro do vosso Instituto. Muito obrigado. Depois deste excepcional testemunho do engenheiro Carlos Moedas, ex-comissário europeu, desde já agradecemos a todos os que nos seguem nas plataformas digitais nesta mais uma edição de Talks do Instituto Francisco Sá Carneiro, que estamos a promover num debate de ideias. Eu vamos dar agora a palavra em direto, de forma remota, à nossa Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, ex-ministra de 2 governos, professora catedrática em Engenharia Mecânica, com um currículo excepcional, atualmente membro do Parlamento Europeu e Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, a qual passamos agora, de forma remota, ao seu testemunho e às breves notas relativamente à nossa edição do Talks. Obrigada, Joaquim. Boa tarde. A pessoa é a medida e o fim de toda a atividade humana e a política tem que estar ao serviço dessa inteira realização. Essa é uma nova regra, um novo início, a nova meta. Esta frase não é de agora, não é uma frase de circunstância, é uma frase de Francisco Sá Carneiro e tem praticamente 40 anos. Se nos soa tão atual, se faz tanto sentido hoje em dia, é porque Sá Carneiro foi um homem intemporal, com uma visão estratégica que não se esgotava na espuma dos dias. Um verdadeiro líder, a que o país muito deve na consolidação do regime democrático, e que merece ser recordado e celebrado. Então, preservar o legado do fundador do PSD, PPD, PSD, relembrar quem foi, o que fez por Portugal, é um dos desígnios do nosso Instituto. Mas não somos apenas guardiões desse legado. Temos igualmente a obrigação de projetar no presente e no futuro, através de um conjunto de ações que assegurem a continuidade dos valores e da visão de Sá Carneiro, como estamos a fazer hoje. A prioridade neste mandato é renovar a aposta na formação política, uma tradição do nosso Instituto que está entre do que melhor se faz em Portugal nesta área. Ambicionamos também produzir ideias, soluções para o país. Queremos construir
e debater os temas importantes de hoje e da amanhã. Queremos ser uma instituição cada vez mais aberta à sociedade civil, que cresça com esta e a faça crescer. Não temos uma visão tecnocrata da política, mas queremos ligar o debate ideológico e o debate político aos desafios concretos dos diferentes setores. Queremos ajudar a construir soluções para os problemas, apoiando-nos na evidência científica, mas também no pensamento político e no conhecimento. É por isso que queremos ser parceiros das universidades, das fundações, das empresas, das associações, das NGOs, das ONGs. É por isso que queremos internacionalizar o Instituto, sendo mesmo, ao mesmo tempo, uma instituição cada vez mais presente a nível local e a nível regional. A cultura política não é nem pode ser um universo à parte. Está ligado aos temas da ciência, da inovação, da educação, da cultura, da saúde, do ambiente. Influencia e é influenciada por todos eles. A presente crise de saúde pública, que é também uma crise económica e uma crise social, coloca dificuldades acrescidas ao sistema democrático em vários países, nomeadamente países da Europa, mas não só, por todo o mundo. E é por isso que não podemos abandonar o debate ideológico, tão marcante em Sá Carneiro. Mas temos de trazer esse debate para os dias de hoje e ligá-lo com os grandes desafios do futuro. Neste ano em que invocamos o desaparecimento dos 40 anos do desaparecimento e recordamos Sá Carneiro e o seu legado, projetando às gerações que o conheceram, mas também às que já nasceram num país que ele ajudou a construir. Assumiremos também a esperança de ajudar o país a crescer, até porque Sá Carneiro nunca perdeu essa esperança. É o que queremos começar a fazer hoje, nesta primeira edição da Sá Carneiro Talks. Começaremos a falar de ciência e inovação e com um exemplo concreto de como o pensamento de Sá Carneiro estava tão à frente do seu tempo. Veremos como este princípio, a pessoa é a medida e o fim da atividade humana, norteou as criações de maior sucesso em termos de política científica, talvez mesmo a nível mundial. O European Research Council e o Out of the Box European Innovation Council, que o engenheiro Carlos Moedas acabou de falar, colocam o investigador e o inovador no centro da política científica e de inovação. O engenheiro Carlos Moedas explicou-nos muito bem essa relação. É assim que se mostra que o pensamento de Sá Carneiro está vivo hoje e entra nas políticas que são tão importantes para hoje e para o futuro. Mas não me quero alongar e estamos aqui para debater e, portanto, que venha o debate, que será com certeza o primeiro de muitos debates que iremos ter no nosso Instituto. Muito obrigada a todos. Joaquim, passo a palavra outra vez. Obrigada. Obrigado, Sra. Professora, e atrevo-me a dizer que outro excelente testemunho, se isso me é possível dizer. Eu, relativamente só para todos os que nos estão a ouvir e que nos estão a seguir nas plataformas, queria dizer que vamos ter agora um debate que se vai iniciar aqui, com vários convidados, mas vão haver perguntas daqui, vai haver uma introdução e um debate que será feito aqui em loco, mas também estamos à espera de perguntas de todos aqueles que nos seguem pelas plataformas digitais e que podem interagir connosco. Numa primeira fase haverá aqui uma introdução dos convidados e depois vamos para o debate também com todos aqueles que nos seguem. O repto do debate é a construção do futuro à inovação do presente. Portanto, há aqui e mesmo dentro do testemunho que foi dado pelo engenheiro Carlos Moedas, a inovação é realmente a das maiores preocupações desta edição que estamos aqui a desenvolver. E não posso deixar de não pegar nas palavras que a senhora professora Graça Carvalho referiu, que Francisco Sá Carneiro estava tão à frente do seu tempo. Portanto, também é a nossa obrigação estar hoje muito à frente do seu tempo, com um testemunho inovador para Portugal. Eu iniciava o debate com o nosso convidado Ricardo Ato, vice-presidente das operações do Rock in Rio. É o homem que nos recebe aqui hoje, nestas instalações magníficas, num dia ótimo, junto aqui ao Rio Tejo, empresário, mas também ligado ao associativismo, do qual nós nos conhecemos há uns anos atrás. E Ricardo, relativamente
aquilo que é o testemunho de inovação, o testemunho também centrado na pessoa humana, como dizia o engenheiro Carlos Moedas. Gostaríamos de ouvir um pouco também do testemunho que possas dar relativamente a esta temática. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui nesta comunidade criativa. O propósito do LACS já nasce com este objetivo de criar uma comunidade criativa e, portanto, bem-vindos aqui. Um prazer estar aqui com o Instituto Francisco Sá Carneiro. Eu que aos 18 anos, pelo meu próprio pé, me fiz militante com total inspiração e, portanto, passados estes 24 anos que eu estava a fazer as contas, realmente não podia ser mais atual. Tenho um trabalho onde eu realmente, a minha maior preocupação é a pessoa. É um evento de entretenimento, a minha responsabilidade é garantir que a operação corre bem e, portanto, passo o tempo a pensar nas pessoas. Em primeiro lugar, como equipe, em equipes que podem atingir, em alguns casos, as 20 mil pessoas a trabalhar, ou receber cerca de 100 mil pessoas, como é o caso do Rio de Janeiro. E nós centramos o nosso pensamento nas pessoas. Então, estamos, de alguma forma, habituados a esse pensamento constante e, portanto, pensamos desde que ela sai de casa até que chega em casa. Grande parte das vezes, nós temos até um departamento novo só para pensar na inovação. Temos um evento de inovação que fazemos aqui no LACS, focado nas pessoas, para além do Rock in Rio, e, portanto, é uma temática que, dito muito bem por Francisco Sá Carneiro há muitos anos, mas muito presente. E é algo que penso que é muito importante trazer para a política pública, por uma razão. Nós sentimos, e nós muitas vezes, que falta esse tipo de exercício centrado na pessoa, nas políticas, e principalmente no modo como funcionamos. Muitas das vezes nós sentimos um certo entrave a certa inovação focada nas pessoas, porque sempre existe uma palavra como uma entidade presente, ou a dificuldade de ter muitas entidades, e, portanto, eu acho que esse exercício era essencial, porque em muitos países onde nós temos, é muito fácil chegar, por exemplo, com o multibanco, e para ir ao Rock in Rio de transporte, fazer os pagamentos com o mesmo cartão, faz tudo, e aqui em Portugal é um exemplo prático, e eu gosto de trazer cases, onde não é viável por ter muitas entidades. Então, eu acho que é muito importante fazer este tipo de exercício centrado na pessoa, porque se nós pensarmos para a pessoa ir ao Rock in Rio da forma mais fácil e desenharmos esse trajeto, eu acho que tem que existir capacidade do poder público para conseguir chegar. E isto eu estou a dar um exemplo muito prático que acontece no nosso evento, mas se nós formos fazer esse exercício no dia-a-dia das pessoas, que na prática é o que está a acontecer agora, que nos obriga, como disse o Carlos Moedas muito bem, está a obrigar a acelerar muitos desses processos, porque fomos obrigados a focar em atender as pessoas e eliminar uma série de processos. Então este foco na pessoa é essencial para conseguirmos mudar um bocadinho a forma de agir politicamente. Não é? Então acho que foi trazer aqui para o debate o facto de se centrar nas pessoas é exatamente a matéria que acho que hoje, com as mudanças do ensino, tudo, temos que focar na felicidade das pessoas, e se trouxermos esse pensamento para as políticas, acho que vamos sair todos a ganhar. Claro que não, no fundo, quer dizer, no conhecimento, de todo o desenvolvimento que possa haver em inovação, será mais eficaz se estiver direcionado para a pessoa humana e para aquilo. E é muito interessante, até o exemplo que estavas a dar de um cartão poder fazer tanta coisa e poucos. Temos muitos exemplos na nossa vida prática, claro. Mas pensei aqui num exemplo que é muito fácil, que nós dizemos muitas vezes, que é ultrapassar a burocracia, não é? E que a gente ouve muito, são várias entidades envolvidas, para tentar focar na pessoa, não é? Claro. Na facilidade e no bem-estar. Sim, senhor Ricardo, muito obrigado. Eu agora vou passar a palavra de forma remota. Temos a honra de ter a nossa jovem membro do Parlamento Europeu, que já está a dar uns passos com muito sucesso na política internacional e dentro do Partido Popular Europeu, a nossa querida amiga Lídia Pereira, a quem eu pedi agora a ligação, que não sei se já está estabelecida. Olá, Lídia. Olá, boa tarde.
Boa tarde, está-se a ouvir como a Lídia estivesse aqui, fabuloso. Só faltava mesmo só era o holograma, não é? Mas já estamos mais perto desse cenário do que antes. Bom, cumprimentar-vos a todos, agradecer o simpático convite da minha colega e amiga Graça, e cumprimentar a ti também, Joaquim, e a todos os meus colegas de painel, ao Miguel Pina Martins, ao Ricardo e ao João Trigo, e para muitos parabéns pela iniciativa, porque eu acho que estamos a dar passos interessantes e que vão no sentido de abrir cada vez mais não só o partido, mas também os institutos, neste caso o Think Tank faz associado ao partido, o Francisco Sá Carneiro, e damos mais um pontapé de avanço na inovação, que é hoje o tema que vamos falar, mas que vai ao encontro de muito mais gente, de um público muito mais vasto, que fazendo este tipo de iniciativas apenas com presença física das pessoas não permite disseminar a mensagem e ideias por mais pessoas. Bom, e uma vez que falamos de inovação, eu tenho preparado aqui contar-vos uma história para associar talvez aos exemplos que o Carlos Moedas, o nosso ex-comissário e também grande amigo, deu na sua intervenção inicial. Porque a história da inovação, e em particular dos inovadores, como é normalmente contada, é às vezes um bocadinho monótona, se me permitem este desabafo. É muito frequente a história relacionada com a inovação, é muito frequente a história de pessoas que são capazes de quebrar as regras de um determinado setor ou indústria, que ficam acordados a noite toda à volta dos problemas, à volta do computador, na garagem, ou no escritório, em casa dos pais, pessoas que são mais inteligentes e brilhantes do que os outros, que podemos talvez qualificar como de jovens prodígios. E todos estes garotos prodígios parecem iguais, não é? Jovem, homem, técnico ou especialistas, um toque de geek e muito bom com os números. Parece uma história que ouvimos repetidamente. É ótimo que haja o maior número possível de inovadores bem-sucedidos, é algo que devemos aspirar, mas eu gostava que tivéssemos mais histórias diferentes destas. A Rebeca Moreno Jiménez é Data Scientist e Innovation Officer no Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas. Apesar do ar geek que estas funções lhe dão, é uma profissional que trabalha no terreno junto de populações desfavorecidas, compreendendo contextos, recolhendo dados e partindo daí para o desenho de projetos e propostas e respostas que melhorem a vida dos mais desprotegidos, como os refugiados, devido a fenómenos climáticos extremos, como incêndios, cheias ou pragas de insetos, ou populações que têm de abandonar as suas aldeias devido a conflitos armados. A Rebeca esteve recentemente em África para um projeto com duas missões específicas. A primeira foi de apoiar o projeto JETSON, um projeto de inteligência artificial que prevê, com avanço temporal, o número de pessoas deslocadas que o campo de Dolo, Ado, na Etiópia, recebe vindos da Somália. A segunda era, junto da população etíope, procurar perceber outras variáveis que poderiam ser introduzidas para melhorar os algoritmos. Na verdade, os génios da programação de Silicon Valley ou dos parques tecnológicos do hemisfério norte, por muito bem intencionados que sejam, estão longe da realidade e dos problemas em realidades tão distintas. Tentar explicar a complexidade da ação humanitária com modelos e conjuntos de dados é muito limitativo. O setor humanitário trata de humanos e de escolhas e decisões humanas racionais, mas por vezes também irracionais. A Rebeca foi ao terreno procurar compreender as variáveis que as populações consideram importantes ao decidir não migrar e assim identificar as variáveis que deveriam ser mais importantes para o programa de inteligência artificial. A Rebeca fez várias perguntas para estudar a realidade em causa, procurar saber o número de pessoas a deixar as suas casas, as rotas que escolhiam, os meios de transporte, entre outros.
E à medida que mais pessoas entrevistava, foi identificando um padrão, que vários refugiados que lhe diziam que tinham vendido as suas cabras antes de partirem, porque os animais não sobreviveriam à viagem. Para muitas pessoas, estes animais são considerados como uma conta poupança bancária e vender as suas cabras foi uma liquidação dos seus ativos. Quando ela perguntou à comunidade quantas cabras eles venderam antes de deixar a Somália, eles responderam que tinham vendido todas. E daí a Rebeca compreendeu que a venda destes animais era o que, na ciência de dados, se chama nesting. Um comportamento de nesting não é preditor, nem é um motivo real para a migração, mas é um dado que pode dar uma indicação de que algo está para acontecer. Foi nesse momento que a Rebeca percebeu que poderia melhorar significativamente o algoritmo na base do projeto Jetson. Ela entrou em contacto com a equipa das Nações Unidas, na Somália, que lhe podia dar acesso ao preço das cabras na região, percebendo que, se muitas pessoas estivessem a vender cabras ao mesmo tempo, haveria uma inundação destes animais no mercado e, pelos princípios da oferta e da procura, os preços cairiam. E, por outras palavras, a queda nos preços das cabras poderia ser indicativa de uma onda iminente de migração, já que os migrantes vendem rapidamente as suas cabras antes de partir. Sem estar no chão, no terreno, a Rebeca provavelmente nunca teria captado este importante parâmetro e melhorado significativamente a capacidade de resposta das Nações Unidas, porque mais atempada às vagas migratórias. Esta não é uma história de milhões de euros ou de dólares em investimento ou de lucro. É uma ilustração de como o contexto é importante e de como o cruzamento entre a tecnologia avançada, como a ciência dos dados, e a vontade e disponibilidade de uma mulher podem inovar e fazer a diferença para milhares de pessoas. Obrigada. Lídia, obrigado. Nós, é um excelente, quer dizer, com a variação das... Muitas vezes quando falamos em inovação pensamos em tecnologia de forma completamente tão... E nunca pensamos que medir o tráfego das cabras ou o mercado das cabras pode realmente facilitar tanto a vida das pessoas. Acho que às vezes nestas pequenas coisas, e a tecnologia, e centrada mais uma vez no homem, na pessoa humana, faz toda a diferença. Muito obrigado pelo excepcional testemunho, Lídia. Eu passava agora a palavra para o Sr. Dr. Miguel Pina Martins, fundador e CEO da Science for You, e, enfim, uma empresa que já chegou à casa de todos os portugueses e não só, de muitos internacionalmente também, de muitos outros mercados. Não há ninguém que não tenha tido já, eu confesso por mim próprio, até as minhas filhas e eu já brincámos com brinquedos da Science for You e, portanto, e também extremamente inovadores. E também dentro da associativismo, também, presidente, também está ligado à Associação de Marcas e Retalho e Restauração, com mais de cerca de 3.500 espaços associados, penso eu. E, portanto, passava agora aqui a palavra, doutor, também para darmos aqui um testemunho nesta temática que estamos aqui a debater hoje. Muito obrigado. Muito obrigado também. Está a funcionar? Muito obrigado ao convite muito simpático que fizeram para poder hoje estar presente. E eu vou tentar ser aqui muito sucinto na questão que eu acho que é mais importante da inovação e que eu acho que pode mudar mais o nosso país, obviamente no longo prazo, porque isto é inovação. Não é uma coisa que se mude do dia para a noite, não é uma coisa que tenha algo mágico que possa fazer. Eu acho que o grande problema que nós temos genericamente em Portugal e também um bocadinho por esta Europa fora é o nosso modelo de educação e como é que ele está assente naquilo que devia ser a coisa mais importante para nós, que é realmente a inovação. O sucesso, a riqueza, tudo isto se cria a partir de algo muito simples que é o empreendedorismo inovador. Miguel, peço desculpa interromper porque acho que estamos a ter um problema de som. Eu não sei, ele está ligado. Está ligado? Está ligado. Está a ver, peço desculpa interromper. Ou então podemos trocar se calhar aqui com este microfone. Ok, está melhor? Eu acho que está com melhor som, porque a audição não está. Peço desculpa, Miguel. Portanto, ou seja, a grande questão está obviamente ligada à dificuldade em que nós temos em Portugal e na Europa de ter empreendedores que tragam esta inovação. Porque se nós formos a ver, por exemplo, comparar a Europa com os Estados Unidos no que toca às maiores empresas, e se nós vimos as 4 maiores empresas americanas e as 4 maiores empresas europeias, nós vemos que há algo muito em comum. É que as 4 maiores empresas americanas nascem todas do empreendedorismo relativamente recente,
a Apple, a Google, ou seja, tudo, a Facebook, a Amazon, tudo empresas que nós conhecemos realmente por terem empreendedores que inovaram e que fizeram diferente. E depois, quando vemos as 4 maiores empresas europeias, vemos tudo empresas que normalmente já eram empresas públicas, como a Shell, como a HSBC, como a BP, ou seja, tudo empresas do antigamente. E isso dá para perceber a grande diferença que existe. Ou seja, qual é que é o motor dos Estados Unidos? É a Tesla, é o Twitter, são estes empreendedores que foram inovadores e que trouxeram inovação para dentro do país. E é isso que nós precisamos. E enquanto nós não percebermos, enquanto Europa, isto não é um problema português, é um problema obviamente também português e muito português, mas enquanto nós não percebermos que a riqueza se cria com o empreendedorismo, com estas novas empresas, é assim que se vai criar o emprego, é muito difícil conseguirmos sair disto. E depois a grande questão é essa, mas porquê? Porquê é que não há tantos empreendedores em Portugal, per capita, como há nos Estados Unidos? E isto vem tudo ao ponto mais importante, que é a educação. A nossa educação está totalmente formatada para que as pessoas não arrisquem, para que as pessoas se foquem em algo que basicamente é onde tudo anda à volta na nossa educação, que é o quê? Que é a memória. Que, como todos nós sabemos e perguntamos, epá, hoje em dia há memória, mas hoje em dia está tudo à mão. Uma pessoa tem uma dúvida, vai ao Google e vê. Já ninguém tem... Qual é o interesse? Ou seja, o nosso sistema de ensino, gostemos mais ou gostemos menos, é muito semelhante com o que acontecia há 100 anos atrás. Mas se vamos a ver uma sala de aula há 100 anos e uma sala de aula hoje em dia, aquilo é muito parecido. E o método é muito para mesmo, leva o livrinho, trabalhas para a escola, tem o manual, vai seguindo, aprende. É tudo muito, muito semelhante. E é preciso realmente conseguirmos ser muito mais disruptivos. E quando nós olhamos para a nossa educação, focada na memória, e olhamos para a educação nos Estados Unidos, é completamente diferente, muito mais focada nas soft skills. Naquilo que realmente, ou seja, comunicar. Eu tenho 3 exemplos muito rápidos, que normalmente dá para perceber como é que as coisas são diferentes. Nós vemos nos Estados Unidos, e quem viu os Simpsons, e eu sempre vi muito os Simpsons, nos anos 80, via-se que havia coisas que aconteciam na escola nos Estados Unidos que nós cá nem percebíamos o que é que aquilo era. O show and tell. Uma coisa muito simples, nós achamos, mas o que é aquilo? O tipo pode levar uma garrafa de água e vai falar da garrafa de água. Não é importante ir falar, é importante é ir comunicar. A garrafa de água é indiferente, até podiam levar a avó, podiam levar um telemóvel, podiam levar o que lhes apetecesse. Isso não era relevante. O que era importante era fazer o show and tell. Falar daquilo para o público. Nós hoje em dia já há um bocadinho, mas há 10 anos atrás, nós chegávamos alunos da faculdade que chegavam à faculdade e nunca tinham feito uma apresentação. Uma que fosse. E nós estamos miúdos do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a fazerem apresentações em público, para comunicar. Aprenderem a comunicar, que é algo que é fundamental no empreendedorismo e na inovação. Se nós não soubermos comunicar aquilo que nós queremos, como é que vamos inovar? Segunda questão, por exemplo, toda a gente vê, vamos outra vez aos Simpsons, feiras de ciência. Parece fácil. Mas porquê? Porquê é que eles faziam aqui? Criatividade. Pôr os miúdos a inventar coisas, a serem inovadores, a compararem-se com os outros, com prémios da escola. Quem é que ganhou a Feira de Ciências este ano? É isto. E nós cá, pelo menos, agora já se fala um bocadinho também das feiras de ciências, nos Estados Unidos, obrigatório. Tem que fazer. 3 vezes por ano. Tem que haver o projeto de ciências. Que cá não existe. Outra vez, só precisamos ir aos Simpsons, não é preciso ir fazer uma bíblia, não é preciso ser um senhor catedrático para vir dos Estados Unidos e dizer, mas a escola é diferente. Terceiro ponto, também muito comum, venda de limonada. Uma coisa também básica. Nós cá são obrigados a ter projetos de venda de coisas. Não pode não ser limonada, mas tem que vender coisas. Tem que aprender a vender, comunicar, vender, persuasão. Coisas fundamentais para o empreendedorismo e para a inovação também, porque é assim que se inova, perceber porque é que aquele preço é melhor, se põe mais doce, se põe menos doce. Tudo isto para realmente haver interações sociais entre as pessoas. Nós cá, se virmos um miúdo na rua a vender limonada, primeiro as pessoas vão passar e isto é exploração infantil, de certeza. O que é que se passa aqui? E depois ainda temos outro problema, porque vai passar a azar e vai ver, isto tem açúcar a mais, isto acabou tudo, está tudo apreendido, acabou. E é isto, ou seja, e esta é a nossa cultura, e do outro lado nós uma coisa perfeitamente normal que é vender coisas, e depois ainda vai ser tributado, porque não estava a pagar IVA, etc, etc. Ainda vai ter... E é este espírito, nós precisamos destas 3 coisas muito simples, dá para perceber a diferença dos anos 80, ou seja, agora já passaram 40 anos, não é? E estes miúdos todos são estes empreendedores todos, e aquilo que nós tivemos que andamos a aprender coisas muito focadas na memória. Nós sabemos ainda hoje em dia a participação nas aulas, que é isto um bocadinho esta interação, vale 10%, 5%, 15% no máximo. O que é que interessa? É o teste. Tem que fazer o teste. O teste, que é ali uma horinha, que é o exame nacional. O exame nacional reduz aquilo, é o que é. É ali, 50% da nota vale ali 90 minutos. 3 anos.
E é isto, ou seja, nós temos que valorizar as soft skills e é por aqui que nós temos que ir. Enquanto nós não conseguimos compreender isto, enquanto nós não dissermos aos alunos que também há outras coisas, que o líder da Associação de Estudantes é importante, que o tipo que até faz bom desporto também é importante, porque nós sabemos que o desporto é um caminho para lá, não é? Mente sem corrupção. Enquanto nós não conseguimos compreender isto e conseguimos passar realmente que as escolas, é aí que começa a inovação, e é isso, não, vai ser muito difícil. E até lá temos que ir lutando, temos que ir dizendo que é possível, temos que ir dizendo que se consegue fazer, mas é aí que começa, é daí que tudo vem. Para finalizar, última coisa fundamental, aprender a falhar. Nós aqui, se alguém falha, se algum empreendedor falha, acabou, é um falhado. Até ao fim da vida dele, é um falhado. Pode ter sido uma má ideia, pode ter sido o que é, mas é um falhado. E tem toda a gente em cima. Eu lembro há uns tempos, houve já foi há algum tempo, mas houve uma empresa que na altura era relativamente conhecida, hoje em dia também já não há problema dizer o nome, que era a Chick Bite Choice. Que era até, teve ali um bom hype, as pessoas até conheciam e tudo mais, uma coisa pequenina, mas e faliu. Pá, naquele ano, houve alguém que fez aquele estudo, foram mais partilhadas aquela notícia que tinha falido a Chick Bite Choice do que todas as notícias partilhadas no Facebook daquelas empresas que tinham tido sucesso. Naquele ano. Pá, e é isto, porquê? Porque nós temos esta sociedade sempre, sempre, sempre a malhar em quem falha. E não pode ser quem falhou, devia ter uma medalhinha. Pá, falhou, tentou, arriscou. Pá, não conseguiu, é a vida, mas agora aprendeu. Nós temos fundos nos Estados Unidos que só aceitam pessoas como empreendedores que já tenham falhado pelo menos uma vez. A pessoa pode ter a melhor ideia do mundo. Tens a Uber, não me interessa. Já falhaste? Não, então não quero. Pá, tenho outro porque não quero, porque eu quero alguém que já tenha aprendido. Cá é precisamente o contrário. Ah, já falhaste? Pá, a ideia até era uma porcaria, não deu. É a vida, agora já não quero. Pá, agora tens que ir para o outro lado, tens insolvência, até já estás registado, fizeste uma insolvência. É uma vergonha não pode ser. E é isto que nós temos que conseguir mudar, nós temos que perceber que o falhar, a educação obviamente inicial, e depois a nossa sociedade tem que perceber que falhar não há problema, nós temos que voltar ao capital limitado. Nós aqui não temos capital limitado. A grande questão nos Estados Unidos, que fez um desenvolvimento muito grande nos Estados Unidos, no início de 1900, foi a questão do capital limitado, que as pessoas tinham capital limitado. Eu chegava lá, abria uma empresa, punha 5 mil euros, e eram aqueles 5 mil euros. Cá não funciona assim. Nós temos os 5 mil euros, primeiro se queremos ir à banca, acabou a limitação, aval no mínimo. E segundo, sabemos que não podemos deixar dívidas, porque se deixamos dívidas, temos toda a gente, insolvência, a segurança social, chega a ser crime. Ou seja, não, e é isto que tem que passar. São 5 mil euros, são 5 mil euros. Não correu bem, é a vida, passa para a próxima, abre uma nova. E este é que tem que ser o ponto. As pessoas não podem andar com um rastro durante 10 anos, olha, aquele tipo faliu uma, tem lá, foi levado à insolvência, pá, que tipo, muito mal. É quase cadastro. É cadastro, não é autenticamente cadastro, e é isso que é preciso. Enquanto nós não conseguirmos resolver estas duas questões, uma delas muito mais difícil, porque não dá para mudar o programa, não dá para dizer às pessoas agora deixem as pessoas falhar, não as tratem mal, porque isso são os heróis, são os que falharam, tentaram e não conseguiram, tentaram criar emprego, muitas vezes até conseguiram e não conseguiram, muitas vezes até tentaram e não conseguiram, isso é fundamental. Segundo ponto, é a educação, é focar aí. Eu acho que se nós conseguíssemos, com o tempo, começar a mudar isso, acho que poderíamos ambicionar, daqui a 20 anos, conseguirmos começar a ter mais jovens, mais inovação e, obviamente, melhor emprego e tudo mais, tudo aquilo que vem atrás destas empresas todas que se foram falando e que, invariavelmente, são todas americanas e agora muitas chinesas e, infelizmente, aqui na Europa temos algumas já, mas nem 5% do que representam. Mas nas vossas equipas, eu atrevo-me a dizer, porque também já tive a oportunidade de visitar o excelente projeto da Science for You, apercebi-me que essa, no fundo, tónica da inovação e muitos desses valores que acabaste agora no fundo, de ilustrar, estão muito ali na vossa equipa em todos os setores. Quer dizer, eu percebi tanto no armazém como nos vossos próprios escritórios e tudo mais, e um espírito ali de uma partilha de ideias e de igualdade muito interessante. Tentamos sempre, não é? Ou seja, faz parte depois de tentarmos isso e acima de tudo dar um espaço às pessoas para falhar, dentro das limitações, obviamente, mas se não falharmos nunca vamos conseguir acertar, não é? Claro. Quem fica em casa é que não falha nada, também não acerta nada, mas continua tal treinador de bancada muito falado que acaba depois por mandar os outros abaixo. Mas o esquema tem que ser esse, não é? Temos que construir um esquema de inovação e temos que estar sempre a tentar estar o mais atentos possíveis para conseguir fazer o melhor possível. Pelo menos isso aí tentamos sempre ao máximo. Obrigado, Miguel. Eu passava agora ao nosso último convidado, podia ser o primeiro, Dr. João Trigo da Rosa. Muito obrigado por estar aqui, Presidente da Associação Portuguesa de Business Angels. Também pertence à Business Angels Europe como fundação associação a nível europeia.
e, enfim, na área de consultoria estratégica, nomeadamente na empresa Top Level. Eu gostaria de também ouvir aqui um bocadinho o seu testemunho relativamente a tudo o que já foi discutido neste painel sobre a inovação. Muito obrigado, Joaquim. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de felicitar o Instituto Francisco Sá Carneiro por esta iniciativa. Acho que é muito importante este tipo de encontro e de debate que permite, digamos, à sociedade civil dar os seus contributos e fugirmos aqui um bocado à espuma dos dias da política e discutirmos coisas que realmente são importantes para nós e para o nosso país. Eu arrisco-me aqui a repetir um pouco aquilo que o Miguel acabou de dizer, porque partilho muito da perspectiva dele. Mas não dos Simpsons, agora não vai falar dos Simpsons, vai falar de outros cartoons. Exato, exato. Se calhar dando aqui uma perspectiva um pouco mais otimista, de acordo também com a minha experiência. Eu comecei há muitos anos a minha vida profissional como engenheiro, era aluno do Instituto Superior Técnico. Como era bom aluno, fui convidado para ser docente e ser investigador. Portanto, eu comecei a minha vida como investigador, eu sou engenheiro civil, fiz uma tese na área da aeronáutica, dos aviões supersónicos, e um dos desafios que eu tinha pessoal era tentar transformar o trabalho que tinha feito na universidade em valor económico-social. E, portanto, aquelas ideias que estávamos ali, aqueles softwares que estávamos ali a desenvolver, transformá-los em algo que fosse útil em termos empresariais. Confesso, e estamos a falar há mais de 30 anos, tive uma grande frustração à época, porque isso era mal visto pela universidade, de pegar no capital intelectual e trazê-lo para a economia. Graças a Deus, eu acho que as coisas evoluíram muito nos últimos anos e hoje as universidades têm departamentos de transferência tecnológica, continua a haver muito trabalho a fazer aí, mas existe já essa consciência. Há aceleradoras de empresas como esta que estamos aqui, o LAX, onde se juntam empresas de todos os géneros e feitios para interagirem umas com as outras e desenvolverem novas ideias. Mas, por acaso, também é interessante desenvolver o tema do local onde nós estamos hoje. Se pudesse também dar um bocadinho essa introdução, também é importante. Porque, no fundo, o LAX, e aqui o nosso colega de painel poderá explicar melhor do que eu, é um espaço onde se encontram empresas já de uma certa maturidade, mas também empreendedores, investidores, como é o caso dos Business Angels que estão aqui presentes, e no fundo é um pequeno ecossistema onde interagimos todos uns com os outros e é assim que nascem novas ideias e novas oportunidades. Portanto, este ecossistema a nível nacional, eu diria na última década, desenvolveu-se enormemente, criando oportunidades que há 10 anos não existiam de todo. Eu reforço mais uma vez a ideia que o engenheiro Carlos Moedas apresentou de início, que é isto tudo gira à volta da pessoa humana. Porquê? Porque aquilo que fazemos, os destinatários no final do dia são as pessoas, acho que é um princípio quase de natureza filosófica. Economicamente, hoje a pessoa é muito importante, porque já muitas vezes nas empresas, quando falamos de segmentação, já não falamos de grandes grupos, falamos do indivíduo e de fazer coisas customizadas para o indivíduo, é essa a tendência. Por outro lado, todo o empreendedorismo e a inovação centra-se na pessoa do empreendedor. E esta figura do empreendedor eu acho que é crítica para que se possa inovar. A inovação, como já aqui foi dito, não é feita hoje nos laboratórios das grandes empresas, muito menos nos laboratórios do Estado, é feita através de indivíduos que conseguem ter uma visão de disrupção de um determinado sistema e fazer uma proposta de valor de natureza diferente. Os grandes avanços hoje da economia são feitos por empreendedores. Muitos exemplos. Por exemplo, a exploração aeroespacial, hoje quem lidera não é a NASA, é o Elon Musk que começou nos carros elétricos e, portanto, é dali que veio as grandes ideias de podermos vir a colonizar Marte e ir até mais longe. Quem inventou, por exemplo, as redes sociais também não foi nenhum laboratório de uma grande empresa, porque essas redes sociais, inclusivamente, põem em causa o legado dessas grandes empresas. Portanto, tudo o que seja apoiar esta figura do empreendedor, seja desde o início na escola, criando o espírito empreendedor nos nossos jovens,
apoiando os empreendedores, até tendo um reconhecimento pelo seu estatuto social, e inclusivamente familiar. Muitas vezes a cultura familiar acaba por ser um incentivador ou não dessa atitude empreendedora, no meu entender, é extremamente relevante. Esta inovação disruptiva hoje pode-se dar em qualquer lado. Pode-se dar em qualquer cidade portuguesa, seja Braga, Covilhã, Lisboa, Porto, Faro, para citar umas quantas. Pode-se dar na Índia, em Bangalore, pode-se dar em Berlim, em Paris. Portanto, hoje a inovação disruptiva é difícil de perceber onde é que vai acontecer, até pela própria definição de ser disruptiva. Mas eu acho que há aqui um conjunto de características que, de alguma forma, facilitam o aparecimento dessa disrupção, dessa inovação disruptiva. Primeiro de tudo, é necessário haver talento. E para haver talento, as universidades têm um papel fundamental no desenvolvimento de talento. Muitas vezes essa inovação não vem de dentro da universidade, mas foi alguém que passou pela universidade e teve esse conhecimento. Por outro lado, esta interação entre várias disciplinas que a Lídia também referiu na sua apresentação, acho que, e o Engenheiro Carlos Moedas, é fundamental. Portanto, hoje é muito difícil separarmos domínios e, portanto, esta ligação entre o digital e o físico, entre o social e o económico, é fundamental. Portanto, aí eu penso que as nossas universidades têm algum caminho a fazer para serem mais flexíveis e mais abertas para permitirem este tipo de lógica. Portanto, talento é fundamental e criar esse talento. Segundo, espírito de equipa e espírito de missão. O Miguel falou do espírito de equipa, da sua empresa. Hoje, eu como investidor, como business angel, a primeira decisão, ou o primeiro critério que eu tomo de investimento é a equipa, porque eu prefiro ter uma ideia média com uma excelente equipa do que uma ideia muito boa com uma equipa que não me oferece confiança. Portanto, este tema de promover uma lógica de equipa, e mais uma vez isto começa-se na escola primária, é crítico. E um sentido de missão e de capacidade de realização. Acho que aqui um país de referência é Israel, que talvez pelas suas circunstâncias, digamos, geoestratégicas, a tenacidade tem esse espírito de missão, essa resiliência e, ao mesmo tempo, sendo pessoas de um caráter individual forte, sabem trabalhar em equipa. Um terceiro tópico que a mim me parece importante em termos de estímulo a esta inovação mais disruptiva é a informalidade e a capacidade de questionar o status. Quanto mais informal for a sociedade, quanto mais informal forem as organizações, menos estruturadas e menos hierárquicas, mais fácil é questionar aquilo que existe. E isso, julgo que aí Portugal está no meio da tabela, ainda hoje somos um pouco formais, até na nossa forma de fazer educação, e há alguma evolução a fazer nessa alteração cultural. Finalmente, um aspecto que acho crítico, que o Miguel referiu, que é a atitude face ao falhanço. Em Portugal, o falhar ainda é um estigma, contrariamente a países como nos Estados Unidos. Portanto, investidores, por exemplo, business angels e pessoas ligadas ao venture capital nos Estados Unidos procuram empreendedores que já tenham falhado. Porquê? Porque se falhou, ele aprendeu com os próprios erros e aqueles ele já não pode fazer outros, mas aqueles já não vai fazer de certeza. Eu acho que em Portugal ainda há muita lógica que quem falhou é automaticamente marginalizado. A minha experiência como investidor é um bocado ao contrário. Aqueles empreendedores nos quais apostei e que falharam uma primeira vez, falharam uma segunda vez, mas que eu acreditava que estava lá o DNA necessário para terem sucesso, mais tarde ou mais cedo acabaram por ter sucesso. E, portanto, acho que essa alteração de mentalidade é crítica. Portanto, isto eram os pontos que eu gostava de mencionar em relação à inovação, sobretudo à inovação disruptiva. Acho que é crítico para um país como Portugal ter algumas áreas de inovação disruptiva, porque se não tivermos, vamos participar a nível internacional em cadeias de valor nas quais não temos qualquer capacidade de decisão e somos, no fundo, subalternos em relação a um conjunto de multinacionais
ou de empresas onde verdadeiramente se dá inovação e se cria competitividade. Portanto, acho que este tema realmente é desafiante e muito, muito interessante. Obrigado, obrigado, João. Eu passava agora aqui a palavra. Nós fomos recebendo algumas questões para o debate em direto. Uma delas, vou dar de uma pessoa que nos segue, Jorge Duque, que pergunta: no âmbito da inovação, qual o pensamento do painel na revolução que se aproxima dos 5G? Como veem as modificações para esta tecnologia inovadora? Originará no modo de fazer política e na vida das pessoas? Obrigado. Recebemos também, eu gostava que depois, eu vou fazer aqui 3 ou 4 perguntas em geral e depois vamos seguir a mesma ordem do painel como fizemos, e vocês, enfim, pegarão naquilo que entenderem. Recebemos aqui outra questão, Sérgio Ribeiro e Silva. Muitos parabéns pela iniciativa. Obrigado, Sérgio, em nome do Instituto Francisco Sá Carneiro. Uma questão que gostaria de colocar ao painel: quais são as 3 áreas de inovação tecnológica que consideram prioritária para Portugal, no atual contexto? E, portanto, enfim, essa deixaria ao painel. Há aqui uma segunda parte da questão, que é: e como o Instituto Francisco Sá Carneiro pode apoiar as pessoas, empresas, universidades que se proponham a dedicar estas áreas de investigação e desenvolvimento? Esta segunda parte eu vou ficar com ela, até como estou agora na nova direção do Instituto Francisco Sá Carneiro, e sobre essa parte, quer dizer, acho que o Instituto Francisco Sá Carneiro, como think tank, o melhor que pode fazer, e que faz há cerca de 40 anos, é exatamente promover este tipo de debates, promover a formação e promover, dar muitas vezes palco a muitos académicos, universitários, bons exemplos que temos em Portugal, para dar o seu testemunho, independentemente do que pensam politicamente. E, portanto, é essa liberdade que torna o Instituto Francisco Sá Carneiro uma plataforma muito diferente do partido em si, ou do partido que possa eventualmente estar associado. Portanto, há toda uma liberdade de pensamento aqui que ocorre naquilo que se consideram de novas ideias, daquilo que é importante para as pessoas. Temos aqui mais 2 questões que recebemos também por e-mail antes do debate, nomeadamente uma que é: a globalização dado adquirido para novas formas de parcerias e oportunidades de investimento em inovação. Eu acho que tem aquilo que dizia aqui o Miguel: Portugal, se calhar, antigamente estava muito fechado, ou fechado a novas oportunidades. Hoje, por um e-mail, podemos estar ligados ao Bangladesh, podemos estar ligados a outras iniciativas de uma forma quase, quer dizer, online, sem problema. Portanto, também seria, se calhar, importante vermos isto. E há 2 questões que eu, se calhar, juntava numa. Uma é ao nível, os entraves de João Silva, entraves para a inovação, se a burocracia europeia, ou, eu penso que o Miguel já tocou até um bocadinho nisso, que a burocracia europeia, ou mesmo em Portugal, se há um entrave para a inovação nos dias de hoje. E uma pergunta de Maria Matias: a carga fiscal em Portugal é apelativa hoje em dia para novas formas de inovação e investimento? Portanto, enfim, vocês tomaram mais ou menos nota daquilo que foram dito, que eu gostaria de vos ouvir, e vou começar aqui pelo Ricardo Ata, à minha direita, que não sei se qual das perguntas é que tu gostarias de falar aqui um pouco. O microfone. Obrigado. Eu acho que, começando pela primeira pergunta, da revolução do 5G, que é uma experiência a qual nós já tivemos no nosso último evento, e, portanto, tivemos a fazer um modelo de tudo o que é possível, não é? E ela é transversal a grande parte das questões e muito do que já foi falado aqui. Portanto, o 5G permite não só permite evoluir e trazer muita inovação para aquilo, e basta olhar aqui para esta sala, não é? Todos estão neste momento com o telemóvel e, portanto, vai-nos trazer muito mais tecnologia, muito mais inovação para o telemóvel. Ela pode ser usada para como já demos aqui vários exemplos, mas uma consulta à distância, não é? Para quase um exame à distância feita por um médico, para vermos uma palestra como esta, ou um debate como este via streaming, com muito mais facilidade. Mas não só, muito mais ligações entre a parte digital e mecânica, como já foi dito aqui, vai permitir uma evolução muito grande. Aqui a grande questão que se coloca
é a velocidade com que vamos fazer e se conseguirmos vencer alguns estigmas que também já foram aqui falados. Portanto, muita coisa vai ser possível, mas será que, por exemplo, e aí foca-se um pouco na história da burocracia, será que é possível? Porque se tiver em causa, e foi dado aqui também o exemplo, nós com o 5G eu posso montar um determinado projeto inovador, mas se existir uma determinada entidade na Europa, não vou focar nem só em Portugal, que já faz algo parecido, eu vou estar a ir contra interesses dessa entidade. Por isso é que eu acho que há aqui muito focar na pessoa e desburocratizar neste sentido, que é pôr o interesse das pessoas em primeiro lugar, do empreendedor, da sua iniciativa e não só de uma determinada entidade, que pode estar num processo semelhante a que muitos empreendedores acontece, em que era uma determinada tecnologia ou tinha um determinado produto que há 10, 15 ou 20 anos atrás era ótimo, não está em causa, mas com o evoluir do mercado, hoje pode estar diferente. Então essa capacidade de conseguir ter mais valia, de dar a abertura do empreendedor, criar um projeto que pode nascer, como foi o caso de uma rede social, é muito importante. E com isso é um pouco transversal. Ou seja, ele vai ter uma revolução que a nossa forma de atuar, a nossa burocracia e a forma como pensamos primeiro nas pessoas, e se isso é importante para o coletivo, mas dar essa abertura, ela acaba por ser um pouco transversal com tudo o que estamos aqui a debater, que é, para quem tem experiências internacionais, e eu ter realizado o Rock in Rio nos Estados Unidos, eu digo sempre que foi mais do que realizar o Rock in Rio, foi uma escola, porque a cultura é completamente diferente. Miguel já falou aqui várias vezes, mas completo. Nós vamos habituados a ter imensas reuniões para tratar um assunto, se calhar com imensa gente, e lá é tudo muito rápido, com uma pessoa. E se nós temos a iniciativa, é dado. Então, esse pensamento, no fundo, vamos aqui ao que foi falado, essa postura e conseguir ultrapassar essa forma de estar é essencial. E por aí o 5G pode, em relação a muitas outras respostas, pode ajudar muito, porque acima de tudo vai trazer uma tecnologia mais rápida e mais perto de todos nós, que é o nosso telemóvel. Não é? Ok, muito obrigado, Ricardo. Eu agora passava, de forma remota também, a ligação à Lídia, que eu não sei se é possível ou não estarmos... Olá Lídia. Tudo bem? Olá, de novo. Então, sobre esta grande questão do 5G, eu acho que é importante sinalizar ou esclarecer aqui algumas coisas, porque do lado da União Europeia, esta nova comissão, a transição digital, e portanto tudo aquilo que implica a digitalização gradual da nossa economia, até da nossa sociedade, a estratégia passa, claro, pelo 5G. E o 5G tem aqui umas dimensões, diria, um bocadinho mais além da questão da rapidez ou da velocidade, a fiabilidade, por exemplo, em coisas até mais simples, como a durabilidade, a autonomia das baterias dos nossos equipamentos, do telemóvel ou computador. O 5G traz a tecnologia do 5G, abrange estas dimensões todas, e que é em nível de velocidade, aí sim é muito, muito diferente do Wi-Fi que nós conhecemos, e até dos dados do 4G. E, portanto, sendo que o objetivo da União Europeia neste mandato da Comissão é trabalhar toda a envolvente e, portanto, também a nível de legislação, a questão da digitalização e do 5G, tem sido uma discussão muito, às vezes, muito difícil pelo estado do desenvolvimento da tecnologia e pela ameaça da China com o AI e com alguma descrença na capacidade de empresas europeias também conseguirem apanhar a China no que diz respeito à tecnologia, mas do lado da Comissão Europeia, e eu por acaso já tive a oportunidade, até numa conversa mais privada com a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen,
perguntar-lhe porque é que a União Europeia não investe mais naquelas empresas de ponta europeias que podem também desenvolver a tecnologia e do ponto de vista da privacidade dos dados, etc., dar aqui garantias diferentes, porque depois há toda uma outra dimensão, a dimensão da ética, que o 5G traz à discussão. Portanto, o objetivo da digitalização, nós vamos aprofundando depois por algumas áreas, como é, por exemplo, a transição energética. E, portanto, a transição energética que nós estamos a verificar, e, enfim, e para a qual há um conjunto de iniciativas e de programas e de objetivos de cada Estado-membro da União Europeia, vai no sentido do combate, por exemplo, às alterações climáticas, da descarbonização, da eletrificação da mobilidade, também da estratégia do infame hidrogénio, mas que também tem que ser aqui parte da solução. Enfim, há uma panóplia de itens dentro do capítulo da digitalização que inclui a transição energética e que está muito ligada ao clima e ao ambiente, e que eu acho que também é importante sinalizar, porque o 5G vai ter aqui um papel muito importante até ao nível da redução de custos que algumas destas tecnologias associadas acarretam para o cumprimento destes objetivos assim mais genéricos. E eu gostava só de deixar 2 apontamentos finais aqui no capítulo 5G. E tem que ver com uma experiência mais ou menos recente, minha, que visitei a escola, uma escola básica na região, em Coimbra. A minha mãe é professora e, portanto, calhou eu ir a essa escola e, de facto, depreendo-me com um cenário aterrador, porque eu há bocado ouvia o Miguel a falar sobre a importância da atualização e da adaptação da educação, da política educativa, relativamente a estas novas formas de transmitir o conhecimento, e que de facto não tem nada a ver com a realidade. Eu acredito que haja bons projetos piloto em Portugal, mas de facto uma escola numa escola de cidade, o cenário aterrador que eu verifiquei foi o de computadores, ainda fruto do financiamento do PRODEP, já não lembro qual era, mas era um programa da Comissão Europeia que vigorou entre 2001 e 2006, uma coisa deste género. E, portanto, a escola estava cheia desses computadores. E eu, inocentemente, perguntei, então, mas os alunos e os professores trabalham com este equipamento? Um equipamento manifestamente atrasado, obsoleto, e equipamento, provavelmente, que eu usei quando estava na escola básica e, portanto, já passaram tantos anos, mais de uma década, e as nossas escolas de facto não estão preparadas pareceu-me não estarem preparadas para esta inovação tecnológica, para que os estudantes, para que os alunos, para que os jovens, que vão ser futuro, que estarão à frente de empresas, que estarão a dar aulas, que serão advogados, trabalhem ou aprendam no equipamento, quer dizer, no equipamento digno. Não podemos falar em 5G e depois olharmos para o parque, para o equipamento, para o parque tecnológico em Portugal, das escolas, e verificar que está completamente desadequado relativamente aos objetivos que a União Europeia e que Portugal também se propõe em tudo o que envolve a transição digital, a preocupação com o clima, enfim, portanto, há aqui um desajuste muito grande. E para terminar, para dar um exemplo de como nós estamos manifestamente atrás, e quando digo nós, refiro-me ao continente europeu e que justifica a opção e a prioridade que a Comissão Europeia deu a este tema, é que a China investe 2/3 do investimento global em inteligência artificial. E, portanto, se nós estamos a pensar que as mudanças que a nossa sociedade irá sofrer, que as nossas empresas, a nível de concorrência, também irão sofrer no médio prazo, a União Europeia, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia, representam o outro terço do investimento global em inteligência artificial. E, portanto,
Isto é para dar um bocadinho a resposta relativamente ao 5G, mas também para exemplificar em como nós temos que, de facto, olhar para este tema e para estes objetivos e imprimir as ações que são necessárias para atingir esses objetivos, porque eu acho que nós estamos, de facto, muito atrás. Não sei se devo também referir-me a alguma coisa. Eu ouvi uma pergunta sobre a carga fiscal, mas não sei se era para a segunda. Não, eu ia fazer todos, portanto esta é a última ronda, aliás faltam-nos mais cerca de 15 a 6 minutos, mas fizemos só esta ronda de perguntas porque é impossível, estamos a receber outras, mas dado os tempos que temos, é difícil. Eu gostava então só de deixar esta nota relativamente à pergunta da carga fiscal. Eu acho que é muito importante que o país defina com clareza, e aí somos todos convocados a esse exercício, primeiramente pela ação do Governo e depois dos partidos na Assembleia da República, enfim, da sociedade civil também, que é definir os objetivos para a nossa economia. E eu acho que só depois de feito esse exercício, definir onde é que nós nos queremos eventualmente especializar, onde é que nós temos o know-how que podemos tornar-nos ainda, ou procurar a excelência com a utilização desse know-how. E eu acho que só depois desse exercício feito é que nós podemos então perceber como é que a carga fiscal se pode adequar a esses objetivos mais genéricos. Eu acho que até hoje esse exercício não foi feito. E Portugal tem empreendido numa estratégia agora, noutra daqui a 5 anos, mas nunca há uma continuidade. Portanto, não há um fio condutor, até do ponto de vista das políticas públicas, em perceber onde é que Portugal pode diferenciar-se e noutras coisas, e em alguns dossiês, não só diferenciar-se, mas também colaborar, cooperar, até ao nível da transferência do conhecimento, com os outros congéneres europeus, mas esse exercício tem que ser feito e, portanto, eu acho que só faz sentido nós termos uma discussão mais profunda relativamente à carga fiscal. Eu nessa matéria sou muito crítica porque a forma como as coisas estão arquitetadas hoje em dia no nosso país previnem ou dificultam e bloqueiam a iniciativa de muitas pessoas, os empreendedores que querem abrir a sua empresa, querem pôr a sua ideia em prática, mas isso tem que ser feito primeiro e eu acho que nós vamos entrar agora numa discussão também a nível europeu, noutras dimensões, até ao nível do financiamento do orçamento europeu, mas tendo em conta que nós já temos objetivos gerais traçados, e um horizonte que vai até 2030, 2050, Portugal tem que, de uma vez por todas, definir qual é o rumo que quer empreender, porque a dependência do turismo durante esta pandemia tem-se revelado nefasta e só a economia do conhecimento é que poderá dar aqui uma alavanca maior para nós prosperarmos. Obrigado. Muito obrigado, Lídia. Eu vou passar agora pela mesma ordem aqui ao Miguel. Miguel, relativamente a estas perguntas que foram colocadas, não sei se há algum ponto, algumas coisas já foram referidas, até pelo Ricardo e pela Lídia, mas outras eventualmente também tenhas achado interessante para comentar. Muito rapidamente, para não ocupar aqui muito mais tempo e deixando aqui uma provocação só no final. Perguntaram sobre a burocracia, se é um problema, se não é um problema. Eu não acho que seja um problema gigantesco, honestamente, para um novo empreendedor que queira começar. Há coisas que são muito chatas, que temos licenciamentos e tudo mais, mas eu, pelo menos no meu caso pessoal, nunca tive grandes problemas a níveis burocráticos. Obviamente, também não conheço outras realidades, mas é sempre um handicap, mas eu não acho que seja isto que decide. Não vou abrir este negócio porque sei que há muita burocracia. Acho que não, era bom que não, é um nice to have, mas não me parece que seja aquilo que vai definir mais em concreto. A questão do cluster, qual era o cluster de inovação que se devia ter em Portugal? Acho que é muito difícil para um país com a nossa dimensão conseguir definir um cluster. De certa maneira, eu compreendo nas coisas mais nacionais, vamos apostar no turismo e acho muito bem. Pronto, agora com um problema que ninguém estaria à espera, mas pronto, vamos para o turismo. Se calhar inovação no turismo poderia fazer algum sentido, porque toda a gente acredita que o turismo pode voltar. Mas é muito difícil para nós dizer que vamos apostar em inteligência artificial. E agora todos os projetos de inteligência artificial vai ser uma loucura.
é muito difícil, obviamente que faz sentido por um lado, mas tendo em conta a nossa dimensão, acho que depois é muito mais difícil, já é difícil encontrar projetos, e certamente que não me deixam mentir aqui ao lado, porque estão certamente sempre à procura. Pá, se agora dissermos que agora só queremos numa determinada área, acho que ainda vai ser mais difícil. Imaginando que nós tínhamos apostado, pá, é e-commerce, Portugal é e-commerce. Ok, Farfetch tinha funcionado. Pá, mas a Talkdesk, que é Software as a Service, não tinha aparecido. E é realmente um unicórnio que cá está e que tem muitos empregos cá. É muito difícil, acho eu, conseguirmos ir por aí dizer que só vamos. Eu acho que é muito mais importante criar uma base empreendedora de troca de experiências, como aqui o LAX e tudo isto que falámos aqui, que é muito importante para haver empreendedorismo, e dar um sinal claro à sociedade que é importante empreender e dar um estatuto social quase a estes empreendedores e dizer que é quase as rockstars. O João Vasconcelos falava muito disso. Pá, não, os empreendedores são as novas rockstars. Pá, nós temos estes tipos, temos que dizer às pessoas que é bom ser empreendedor, e acho que esse é que é o ponto, mais do que estar a dizer que vamos fazer uma coisa em si. O tema da carga fiscal que também foi perguntado, obviamente é outra vez um nice to have, o ideal é ter uma carga fiscal a mínima possível, mas eu acho que isso é mais importante quando se está à procura para atrair investimento estrangeiro do que propriamente quando estamos a dizer aos nossos empreendedores que têm que abrir uma empresa. Eu não acho que algum empreendedor vai dizer, pá, eu não vou abrir porque acho que vou pagar demasiado IRC. Eu acho que isso não vai acontecer, porque o pensamento, quando eu estou a pagar IRC, pá, ótimo, já estou a ganhar dinheiro. Está espetacular. Para um empreendedor que primeiro tem que pôr a empresa em prática, tem que pôr a coisa a funcionar e depois é que tem que pagar IRC. Mas acho que é um bom problema quando o empreendedor já está a pensar que a minha taxa de IRC é muito alta, é porque já estou a dar lucro e já estou a pagar IRC. E por isso acho que também é importante. Acho que outra vez, obviamente, o melhor é ser o mais baixo possível, mas acho que não é isso que algum empreendedor disse, olha, eu não vou, se a taxa fosse 20% eu entrava, agora com 25% não vou fazer. E eu não acho que seja por aí que venham os problemas. Depois aqui então mais de provocação, para o 5G, e a Lídia obviamente está na comunidade, está ali mais perto de Bruxelas e podem eventualmente entender um bocadinho isto melhor. Eu não consigo perceber a excitação por parte do 5G. Não consigo perceber. As velocidades do 5G já são atingidas hoje em dia com fibra. Já são atingidas. Não há aqui, até mais rápidas do que o próprio 5G. Ou seja, nós vamos fazer consultas. As consultas fazemos também hoje. Não é um problema. Já faz, a velocidade do 5G é atingida com um cabozinho e fazemos uma consulta médica, uma operação, uma cirurgia com outra pessoa do outro lado do mundo a uma velocidade superior. Acho que o 5G obviamente é importante aqui para os telemóveis, mas eu não preciso de uma velocidade assim tão rápida. Estou no Instagram, pá, estou ali a ver o Montenegro, ele está no Instagram de certeza. Ele não está a fazer um holograma. Não, está, pá, não é isso. Até o 3G dá, e até com o GPRS. E o Nuno está ali, não deixa mentir. Mas, ou seja, e a grande questão é, nós para 99,9% das coisas que fazemos no telemóvel, 99,9% o 4G é mais que suficiente, não temos dúvidas. Eu acho que há coisas muito mais relevantes e acho que isto do 5G, às vezes é aquelas coisas que se falam, mas a velocidade está lá, obviamente há coisas que vão ser importantes e que vamos aumentar, mas não é isso que vai fazer a diferença. Acho que há tanta coisa de muito mais relevante. Isto parece uma questão do hidrogénio também. De repente o hidrogénio, vamos estar aqui numa coisa. De repente criou-se aqui que o hidrogénio ia ser a melhor coisa do mundo, certeza absoluta. Já apareceram algumas pessoas que dizer que podia não ser bem assim. Mas às vezes é isso, criam-se estes buzzes, criam-se estes soundbites, que agora é que vamos dizer. Não acho que vai mudar, acho que há coisas muito mais relevantes para nós apostarmos e onde devemos realmente criar infraestruturas e onde devemos... do que propriamente aqui a questão do 5G, que eu acho que até é uma coisa que vem muito da China e disto da questão das questões que vêm da China, que é importante, porque por acaso as plataformas são quase todas chinesas. Isto é uma coisa importantíssima para nós também conseguirmos perceber, afinal de contas, o que é isto do 5G e a importância que isto traz no nosso dia-a-dia. Eu sou um leigo e não sou especialista, e estão aqui pessoas que se calhar sabem muito mais e que podem dizer, o Miguel é um incompetente e não percebe nada disto. E é verdade, pelo menos a parte que não percebe nada disto, o incompetente se calhar também. Mas eu não consigo compreender e acho que há coisas muito mais relevantes para nós focarmos a nossa inovação, para nós focarmos o nosso investimento, que nos vão realmente trazer capital que é necessário e coisas que realmente são necessárias para Portugal ser mais inovador e conseguimos passar, nomeadamente, é um tema que me é caro, mas é a questão da educação, que eu acho que é fundamental e acho que é aí que nós conseguimos mudar o país a longo prazo, é na educação, mas temos que levar isto mesmo a sério, porque não chega só a ter paixões, não é? Porque se não for de outra maneira, não dá para fazer. Também foi um bocadinho a tónica da tua primeira intervenção, não é? Que é a educação para diferenciar o Acho futuro. que é isso que nos vai mudar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, acho que é isso que vai realmente mudar, é quando nós começarmos a falar com as crianças e darmos a entender às crianças o que é preciso para se inovar, o que é preciso para se empreender e como é que isso se faz. Não é criando uma cadeira, não é à quarta classe dizer, olha, agora vamos falar de empreendedorismo. Não é nada disso. Eles têm que ter as soft skills para depois o fazer, para os investidores terem interesse,
para poderem investir, para poderem passar cheques, e muitos cheques, para conseguirmos realmente ter muitas empresas, porque elas vão ter que falhar muito e vão ter que investir e vão ter que perder muito dinheiro para depois um dia conseguirem recuperá-lo todo e ainda fazer dinheiro, mas toda a gente com esta noção. Vai ser preciso falhar muitas vezes, acho que é 95%, não é? Acho que é qualquer coisa desse género. Por isso, temos que perceber, 95%... Não é mau falhar. Não, pelo contrário, acho que é mesmo, tem que se falhar e tem que se dar umas medalhas àqueles que falham, que é para as pessoas perceberem e continuarem a arriscar. Muito obrigado, Miguel. Eu passava agora ao João, com a última intervenção do painel, relativamente aqui a alguns tópicos que foram referidos. Não sei se o João quer pegar em alguns. Acrescentar aqui alguns pequenos comentários, começando pelo tema da tecnologia, como é o caso do 5G, inteligência artificial, a própria biotecnologia. Eu vejo tudo isto como, eu chamo-lhe enablers, no fundo são facilitadores de novas oportunidades e novos modelos de negócio. E, portanto, o 5G vale por aí, não vale mais do que isso, não é? Onde é que eu vejo que pode haver oportunidades para um país como Portugal? Eu acredito muito no cruzamento dos nossos setores tradicionais, onde nós temos vantagens competitivas, estamos a falar do têxtil, estamos a falar do turismo, mesmo a economia oceânica, onde Portugal tem um potencial enorme, cruzar, digamos, estes setores com estas tecnologias. Daí é que eu acho que nós podemos ser disruptores a nível global. Aliás, se formos ver algumas das nossas startups mais bem-sucedidas, seguem um bocado esse caminho. Por exemplo, uma Farfetch é juntar o têxtil com o e-commerce. Uma Feedzai ou uma Talkdesk surgem porque existe até um setor da banca que tem uma relativa sofisticação em Portugal e, portanto, junta-se a tecnologia com um setor que sempre foi relativamente avançado em relação ao resto do mundo. João, até se me permite interromper, quer dizer, houve uma altura que toda a gente temia, até na indústria têxtil, meu Deus, dado os custos da mão de obra até na Ásia ou as outras geografias mundiais, que estariam em risco, mas o que é certo é que a nossa indústria têxtil tem evoluído de uma forma e de uma segurança até para as grandes marcas que a continuam a preferir e a comprar. Exatamente. Aqueles que souberam ser inovadores hoje estão na ponta do conhecimento e são líderes mesmo mundiais. O têxtil técnico tem um potencial enorme e Portugal hoje tem empresas na área do têxtil técnico e de equipamento para têxtil que são líderes mundiais. E, mais uma vez juntamos, digamos, o nosso DNA, a nossa história, com a tecnologia. Portanto, é um excelente exemplo. Em relação ao tema fiscal, que é sempre um tema um bocado duro, um bocado árduo, eu gostava de transmitir o seguinte, que acho que é relevante. Acho que Portugal precisa de evoluir do ponto de vista das suas políticas fiscais, nomeadamente ao nível do investimento. E dou um exemplo. O caso do Reino Unido, para os investidores, têm políticas fiscais muito agressivas no sentido positivo, de forma a atrair os investidores para o seu mercado. Na área das startups, e portanto dos business angels e do chamado venture capital, de early stage, eles têm um programa chamado Enterprise Investment Scheme, que no fundo é dar incentivos a quem vai investir naquelas startups. São programas de uma dimensão enorme que atraem para o mercado do Reino Unido e em particular para Londres centenas, se não milhares de milhões de euros, neste caso de libras, mais especificamente, e tornam aquele mercado num hub de investidores. O que é que sucede? Os nossos empreendedores que começam aqui em Portugal com pequenos investimentos dos business angels, dos nossos fundos de venture capital, acabam todos em Londres ou nos Estados Unidos porque é aí que está o capital. E muitas vezes o valor acrescentado que poderia ficar em Portugal se fôssemos também a sub financeiro acaba por passar para outros mercados. Acho que há um esforço a fazer. E depois, as pessoas cá em Portugal, se calhar, também estão. Ainda não temos, se calhar, um número suficiente de fundos ou de algumas instituições financeiras só focalizadas com isso, porque a banca, se calhar, também é muito tradicional nessa matéria e não permite. Exato. A banca, eu acho que a banca é tradicional e será sempre, porque se calhar não é a vocação deles. Claro. E, portanto, temos que respeitar o modelo de fundos. Exatamente, outro tipo de entidades e outro tipo de fundos. Agora, é importante dar um sinal também às pessoas, por exemplo, quem tem uma pequena poupança, se calhar em vez de ir investir na recuperação de um apartamento imobiliário que vai alugar,
se calhar apostar numa startup que tem outro perfil de risco completamente diferente. E para isso há incentivos fiscais que em Londres, por exemplo, funcionam muito bem. Em Portugal temos o chamado programa Semente, que no papel, não, digamos, não está mal, mas depois é completamente desadequado, digamos, à nossa realidade. Não queria entrar aqui em detalhes técnicos, mas Claro. esse programa está feito, por exemplo, para investidores individuais, quando os business angels hoje funcionam sobretudo em grupos de investidores. João, mas desculpe lá, mas até está a falar de uma pequena poupança, desculpe intervir até mais Exato. mas acho que é um tema extremamente interessante, até no local onde nós estamos. Exato. E, portanto, e também acho que terminamos assim com chave de ouro com esse testemunho. Mas repara, uma pequena poupança, pessoa 30, 40 anos, e onde é que essa pessoa cá em Portugal se pode dirigir para arriscar nessa pequena poupança? Qual é a startup? Porque eu conheço alguém que sabe de uma startup. Não, ou que local é que as pessoas podem dirigir como referenciador para essa startup? Faço aqui um bocado de Exatamente, é por isso publicidade. A mesmo Associação Portuguesa dos Business Angels, Exato, pronto. que é constituída por cerca de Eu queria fazer esse 150 rap, exatamente. Business Angels, que têm veículos de investimento, alguns deles já com um grau de profissionalismo elevado, onde essas pessoas se podem agregar e fazer os seus primeiros investimentos com o apoio da associação, ou mesmo integrando alguns destes veículos para, no fundo, diluírem o seu risco de investimento, que são investimentos de altíssimo risco e, portanto, não devem ser feitos numa lógica individual, mas numa lógica, muitas vezes, mais coletiva ou de portfólio. Eu não faço um investimento só, mas ponho os ovos em vários cestos. Portanto, é a minha sugestão para quem queira fazer este tipo de investimento. Muito obrigado, João. Eu acho que é um ótimo repto para final deste debate. Muito obrigado a todos os que participaram. Muito obrigado ao painel, ao Ricardo, à Lídia, ao Miguel, ao João. Muito obrigado por terem estado aqui connosco a debater e a responder às perguntas de quem nos segue pelas plataformas digitais. Eu passava agora a palavra para o Dr. João Montenegro, Vice-Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, que também nos vai dar aqui uma perspectiva relativamente às atividades futuras do próprio Instituto nos próximos tempos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Joaquim. Parabéns pela tua prestação e por seres aqui também a face do Instituto nesta primeira iniciativa da Sá Carneiro Talk. Agradecer em primeiro lugar à nossa Presidente, que está em Bruxelas, à professora Graça Carvalho, pelo arrojo de permitir que o Instituto Francisco Sá Carneiro possa estar na linha da frente da produção de conteúdos políticos em Portugal. E agradecer também aos membros do Conselho de Administração que estão aqui hoje, solidários com a Sá Carneiro Talks, e pelo exemplo que dão também nesta forma de discussão política. Depois, um segundo agradecimento especial ao Ricardo por nos receber. Eu estava aqui a falar com o Nuno Matias, estávamos a olhar para a Almada, para a terra dele, e estávamos basicamente a conversar sobre a mais-valia de podermos estar em Lisboa, beneficiar desta luz, deste sol, deste fim de tarde. E na pessoa do Ricardo, agradecer também à sua equipa, que também nos soube acolher. E este sítio realmente fantástico, que diz muito sobre esta cidade lindíssima e sobre esta região. Depois, uma palavra de muito apreço ao nosso painel, aos nossos oradores, começando pelo nosso key speaker, o engenheiro Carlos Moedas, que nos deu uma autêntica lição sobre inovação. Portanto, muito obrigado, agradecer a ele e agradecer aos que cá estão hoje. Já falei no Ricardo, o nosso excelente moderador, o Joaquim, o Miguel Pina Martins, pela sabedoria que ao longo destes anos todos têm emprego nas questões do empreendedorismo, ao engenheiro Trigo da Rosa, muito obrigado também pela sua prestação e por aquilo que nos trouxe hoje aqui a este debate. Não esquecendo também a nossa eurodeputada, a Lídia Pereira, que também através de Bruxelas fez questão de se juntar a nós e dar nota do seu testemunho ao nível da inovação. Não queria também deixar de realçar todo o pessoal técnico que está cá connosco hoje e que também ao longo destas últimas semanas nos ajudou a idealizar este conceito diferente de comunicar, porque nós estamos com algumas medidas restritivas, não quisemos fazer apenas e só um webinar ou uma sessão
online, quisemos ir um bocadinho mais à frente, quisemos fazer aqui uma pequeníssima produção com algumas câmaras para demonstrar também a beleza deste espaço e agradecer aos técnicos que estão cá hoje connosco e que muito nos ajudaram na concretização deste objetivo. Agradecer também a todos aqueles que lá em casa fizeram questão de nos seguir, a todos aqueles que foram partilhando os nossos posts, que muito ajudaram a que possamos ter aqui um alcance fantástico na divulgação da passagem da nossa mensagem política. Queria também, para terminar esta parte dos agradecimentos, dar uma palavra de grande respeito e de grande reconhecimento por todos aqueles que são os nossos parceiros e que nos ajudaram a idealizar e, de certa maneira, a apoiar esta iniciativa. Cumprimentar a delegação portuguesa de eurodeputados do PSD no Parlamento Europeu, que muito nos ajudou para que esta iniciativa se pudesse realizar, na pessoa do líder da delegação, o Dr. Paulo Rangel. Cumprimentar também a Fundação Konrad Adenauer, um parceiro histórico do Instituto Francisco Sá Carneiro e que também se associa a nós nesta missão de produzir conteúdo ideológico e político em Portugal, e cumprimentar também o nosso parceiro ao nível da comunicação social, o Diário de Notícias, que se junta ao Instituto Francisco Sá Carneiro nas Sá Carneiro Talks, para que assim também possamos chegar a mais gente, possamos levar a nossa mensagem a outras dimensões. Dizer-vos também que as Sá Carneiro Talks já têm um regresso agendado, portanto, a segunda edição está já calendarizada para o dia 12 de outubro. Se o Ricardo assim o permitir, vamos fazê-lo aqui, esperando usufruir deste sol também maravilhoso. O nosso orador convidado, key speaker, a 12 de outubro, será o Dr. José Manuel Durão Barroso, que nos vai falar sobre o papel do mundo nesta época difícil de pandemia. E temos já também uma terceira edição agendada para 9 de novembro, em que vamos ter o vice-presidente do Partido Popular Europeu, o Dr. Paulo Rangel, que nos vai dar também a sua visão europeia, também nesta altura crucial para a Europa e para o mundo, que é a altura do pós-confinamento. Dizer-vos também que num plano também ao nível internacional, o Instituto Francisco Sá Carneiro vai realizar um ciclo de conferências internacionais com oradores internacionais de renome. A primeira será já dia 2 de outubro. Vamos ter um painel muito rico, muito diversificado, um painel que vai falar sobre os planos de recuperação na Europa no pós-Covid-19. Portanto, vamos ter, para além do Olivier Blanchard, portanto, economista-chefe do FMI até 2015, nos vai apresentar a visão francesa do plano de recuperação. Vamos ter também Kirsten School, do Ministério da Economia e da Segurança Energética do governo alemão. Vamos ter Michael Argyru, que é o presidente do Conselho Económico da Grécia. E vamos ter também, do lado português, Joaquim Miranda Sarmento, professor e coordenador do SEN, portanto, a plataforma do Partido Social Democrata, e vamos ter também o eurodeputado Dr. Paulo Rangel, que nos falará também nas temáticas europeias relacionadas com o próprio Partido Popular Europeu. E por último, vamos também convidar, para usar da palavra, o parceiro da Fundação Konrad Adenauer, o Dr. Hofmeister, que se vai juntar por nós fisicamente neste dia 2 de outubro. Teremos também já uma segunda edição das conferências Instituto Francisco Sá Carneiro, que se realizará no dia 23 de novembro, aí sobre os temas da engenharia tecnológica do futuro. Portanto, temos muita coisa boa para discutir, temos muitas ideias para pôr em prática, precisamos dos contributos de todos, e eu não gostaria de terminar aqui a minha intervenção sem poder recordar uma das frases de Francisco Sá Carneiro, que há 40 anos atrás, já numa versão de intemporalidade, nos dizia que um país não se projeta para o futuro. É um país em risco de perder a democracia. Foi isto que em 1977
Francisco Sá Carneiro nos quis deixar. E é este legado, e é esta mensagem, e estes valores que ainda hoje, em nome do Instituto Francisco Sá Carneiro, tudo fazemos para continuarmos a exercer este mesmo legado. Obrigado a todos, boa tarde, obrigado também pela vossa presença e até à próxima.